Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar do livro dos médiuns para umbandistas, e nós vamos para a terceira parte do assunto evocações de espíritos. Antes disso, eu peço para os irmãos darem um joinha, é, compartilharem, deixar um, um alôzinho lá no comentário para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas e ajudar a gente a colocar a palavra da espiritualidade para mais pessoas, né? No último assunto, nós estávamos falando do seguinte, sobre as evocações de espíritos, se elas são penosas ou agradáveis a eles. A espiritualidade disse o seguinte: depende do espírito e depende da reunião, da evocação. Por quê? Se for uma evocação de brincadeira, um guia vai estar ali aborrecido, né? Apesar de que o guia ele não se aborrece, mas ele vai estar ali entediado de estar ou nem quer ir para lá. Agora, se for. E um quiumba, um zombeteiro vai achar ótimo. Agora, se for uma reunião séria, se for uma reunião voltada para fatos do bem, para intuito de bondade, o guia espiritual ali vai estar com maior boa vontade possível. E um zombeteiro, ele vai estar ali pulando que nem Sirilalata. Aí vamos para a próxima questão. Pensar constantemente em um espírito ou em algo do interesse deles é uma forma de evocação, ou seja, você fica pensamento, por exemplo, pensamento de promiscuidade, pensamento de bebida, traição, uso de toxicidade no teu organismo, os vícios em geral, estresse, depressão. Isso é uma forma de evocar espíritos, certo? Aí ele continua o seguinte. Agora, em compensação, o contrário também, né? Se você pensa no bem, se você pensa melhor, um guia espiritual vai estar mais próximo, é uma evocação, um guia espiritual também. A manifestação pode acontecer ou não, mas isso os atrai. Cuidado. Então, ele diz o seguinte, a forma de pensar, né? Ou você pensar constantemente numa pessoa, você pode atrair essa pessoa. Se ela estiver numa situação boa que possa te ajudar, ótimo. Ou estar ali te passando coisas boas, ótimo. Mas o problema é que pode não ser nessa condição e o espírito acabar te atrapalhando, né? Vamos continuar. O quiumba, ao se manifestar, pode ser obrigado a se retirar. Você chama o quiumba, ele já está fazendo aquele algazarra na reunião, ele pode ser obrigado a se retirar? Pode e deve, mas somente obedecem pela força moral. Não é você falar assim, mete o pé quiumba, que ele vai não. Tem que ter moral para poder falar com ele. Tanto o médium que está recebendo, quanto aquele que está à frente, por exemplo, doutrinando, ou aquele que está ali de frente para o quiumba. Por exemplo, o pai de santo recebe o quiumba e fala assim, meu irmão, pode cantar para subir e vai embora, tem que ter moral. Se o pai de santo não tem moral para fazer isso, vai arrasar com a reunião. Pode evocar muitos espíritos ao mesmo tempo? O que é uma gira de umbanda se não a invocação, a evocação, né, de e in, né? Evocação de espíritos, que é chamar o espírito para perto, e invocação, pedir o poder deles para fazer o bem. Ou seja, quando nós evocamos, nós chamamos para perto. E invocar é trazer o auxílio, certo? Então, nós evocamos e invocamos numa reunião nossos guias espirituais. E, graças a Deus, nossas reuniões estão repletas dos nossos guias espirituais para fazer o bem, certo?
Quando um guia é evocado, seu médium não está, e seu médium não está, outro pode ser utilizado, ou quando há poucos médiums, um ou poucos falam por todos. Ou seja, você está numa reunião ali. Vamos supor que tenha só 2 médiums, por exemplo, de incorporação. Ou o guia dele é o representante de todos, certo? Vai falar ali. Ou ele pode receber vários espíritos, certo? Ou, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu recebi o guia do falecido marido da minha mãe de santo. Então a gente pode também ser. O guia ele não precisa, ele não vai só se manifestar com o médium dele. É isso que ele está querendo dizer. O guia pode falar por 2 médiums ao mesmo tempo. Ó, é um guia só. Aí tem um médium aqui e outro aqui. O guia pode irradiar para os dois e os dois manifestarem ao mesmo tempo. Inacreditável, mas pode. Tem que ser um guia de luz. Um guia capacitado para fazer isso, porque através do pensamento dele, ele irradia. E aqui na condição de Kardec, ele fala com relação à psicografia, que o guia espiritual tinha um médium francês para fazer a psicografia e um médium inglês. Um recebia o pensamento e escrevia em francês. O outro recebia o pensamento e escrevia em inglês. Quando foi pegar a carta, era literalmente até as mesmas palavras. Inacreditável, mas acontece, é muito raro, certo? Que mais? O guia, ao mesmo tempo, em 2 lugares diferentes, aqui a gente estava falando de os médiuns estarem no mesmo lugar. E 2 médiuns em 2 lugares diferentes, manifestando o guia espiritual ao mesmo tempo. Isso pode? Ele falou, pode. Raríssimo, mas pode. Que mais? E ele fala que somente espíritos superiores de muita luz. Espíritos puros. O que é espírito puro? Espírito puro é os nossos guias. Presta atenção, galera. Nossos guias não são espíritos puros. Eles ainda estão, de alguma forma, ligados à matéria. Espírito puro é aquele que não tem conexão com a matéria. Por exemplo, o cabeça de falange. Vamos supor. O que é um cabeça de falange? Falange do Exu Caveira, que é o meu guia espiritual. O meu Exu Caveira, ele incorpora comigo. Beleza. Ele não é o chefe da falange, é o chefe geral, o general dessa falange. Ele não é, porque o general não incorpora mais. Ele não vem para se conectar a um médium comum. Ele normalmente toma conta lá do superior, lá de Aruanda para cima, certo? Então, o que acontece? Quando isso acontece, a espiritualidade diz o seguinte: você pode, por exemplo, evocar um espírito puro desse? Exemplo, Jesus. Aí ele fala, poder pode. Pode acontecer de Jesus vir falar? Pode. Ele fala que é extremamente raro. É uma exceção para pessoas que estão médiuns elevadíssimos, que estão longe, por exemplo, um Chico Xavier da vida. Sim, mas é uma exceção e tem que ser. Ele botou advertência: tomar cuidados com espíritos de nomes assim muito evoluídos, espíritos puros assim. Anjo Gabriel, Jesus, Maria de Nazaré. É mais fácil ser um quiumba, um zombeteiro, do que realmente o espírito. Principalmente assim, olha, uma mensagem dessa na vida inteira de um médium que seja excepcional. Quanto tempo demora um espírito depois da morte para se comunicar? Segundo a espiritualidade,
pode acontecer até durante o processo da morte. Aí ele fala, em qualquer tempo, mas tem que se tomar cuidado, porque esse momento é um período de perturbação para o espírito e atrapalha. A mente dele está tão embaralhada que fica uma comunicação muito ruim. E eles falam que causa um desgaste danado para o espírito, que já está passando por uma transição da morte, e você fazer um negócio desse atrapalha muito a vida, a mente do espírito que está transicionando para o mundo espiritual. Evocação de espírito animal. Ele fala, o princípio inteligente normalmente é reutilizado na matéria. O que é o princípio inteligente? A alma do animal. Para não dizer que é a mesma coisa da alma do homem, a alma animal, ela, que é o princípio inteligente, ele quase que imediatamente é utilizado. E que somente espíritos com muita potência mental podem subjugar aquele princípio para que ele se manifeste e tome forma no mundo astral. Pode acontecer? Pode acontecer, só com espíritos superiores. Alisson, então como é que existem relatos de espíritos zombeteiros, espíritos com bichos? Aí eles falam, ou aquilo é uma forma-pensamento, a mente do espírito quiumba, ele cria e imagina que aquilo ali existe, e para ele existe e se movimenta conforme, como se fosse um robozinho criado pela mente dele, ou é o espírito humano zoantromórfico. O que é zoantromórfico? Na forma de animais, galera. E eu nem achei essa palavra. Isso, na verdade, fui eu mesmo que cunhei aqui pra gente. O que é zoantro? É animal. Mórfico na forma de animais, certo? E o último assunto é o seguinte: evocação de gente viva, galera. Aí ele fala, pode? O que vocês acham? Pode. Gente viva pode ser evocada. O espírito de uma pessoa viva pode ser evocado num médium? Pode. Como é que então fica esse espírito? Normalmente ele está em sono ou em coma, quando o espírito dele se desgarra um pouco do corpo físico. Aí ele fala, o corpo pode acordar durante essa evocação? Durante a evocação, o corpo ele não pode acordar. Quer dizer, veja bem, não pode acordar. Se ele for acordado, o corpo físico, for alguém mexer no corpo físico, o espírito termina a evocação, no mesmo momento ele desincorpora e volta para o corpo físico, certo? Aí ele... Mas, assim, enquanto está evocando o corpo acordar, não acontece. Aí ele fala assim, o corpo é compelido a retornar, o espírito é compelido a retornar ao corpo para que o corpo acorde. O espírito retorna e a evocação acaba. Aí eu dei continuidade aqui. O espírito de um vivo é tão livre quanto o de um morto para comunicar-se? Não. A matéria interfere. Ou seja, na hora de um espírito de uma pessoa viva comunicar, muitas vezes as falas não vão ser precisas, porque a matéria vai atrapalhar muito. Uma pessoa acordada pode ser evocada? E isso pode acontecer? Até eu vou falar para vocês, até eu fiquei surpreso. Pode. Ele fala o seguinte, é extremamente difícil, mas não impossível. A pessoa tem um caso do Eurípides Barçanufo, e ele dando uma vez aula, ele desdobrou do corpo dele, o corpo dele ficou meio que em sonolência, e ele desdobrou e foi fazer um parto e foi curar uma pessoa doente. Basicamente, mas não foi uma evocação, foi só um desdobramento, tá? Mas aqui é a espiritualidade de
Fala que pode. E normalmente, quando isso acontece, a pessoa fica num estado meio que sonolento, de letargia, fica meio apática, tá? Um espírito de pessoa viva responde como ela própria. Aí ele fala o seguinte: vai depender do adiantamento do espírito da pessoa e de como ela foi evocada. Vamos supor que um neto peça para um bisneto, peça para que o bisavô seja evocado. Só que esse bisavô já está reencarnado. Quando o espírito dele entrar em letargia, quem vai aparecer ali é o espírito do bisavô. Só que ele não é mais o bisavô, é a pessoa que já está reencarnada. Mas, normalmente, conforme essa evocação é feita, o espírito assume a forma do qual mentalmente ele foi evocado. Aí ele continua. Durante o sono, há a possibilidade de mudar o pensamento da pessoa em vigília, ou seja, se a pessoa pega, você evoca aquele espírito e você bate um papo com ela. Aí você sabe que a pessoa, vamos supor, ela é a favor da pena de morte. Aí você conversa com ela. Em espírito, ela mudando de opinião, ela pode, quando o espírito voltar para o corpo, mudar de opinião? Aí a espiritualidade fala o seguinte: normalmente, normalmente não. O espírito pode mudar, o espírito pode mudar de opinião, mas quando ele volta para o corpo físico, a carne fala mais alto. E aí a opinião dele volta ao que era antes. Mas isso pode acontecer, tá? Evocar crianças no ventre pode. Segundo a espiritualidade diz, não. Eles são categóricos. Espírito de criança no ventre, não. Pode agravar, evocar, pode dar problema de algum aspecto em pessoas vivas? Ele sim. Crianças pequenas, gente idosa e gente doente, tá? Pode drenar a energia. Pode se evocar mutuamente, ou seja, eu evoco, eu estou vivo. Eu evoco o espírito de um médium do meu terreiro. Ao mesmo tempo que o médium do meu terreiro evoca o meu espírito. E a gente trocar informações, ele falou que sim. Para mim, isso é telepatia. Aí ele fala que é telegrafia humana. Olha, não vejo grande objetivo de fazer isso, né? Mas isso serve para a gente entender mais ou menos como é que funciona as questões da parte de evocação. Estamos terminando o assunto de evocações por aqui e que fiquemos com muito axé. Não esqueçam de dar o like, fazer lá um comentáriozinho e compartilhar. E para a gente poder dar essa mensagem aí. Fiquemos com muita axé, meus irmãos.